Imagine que no centro de densas florestas estão escondidas misteriosas pirâmides, cujas finalidades deixam até os arqueólogos mais experientes em um beco sem saída. Essas construções não são apenas antigas relíquias, mas verdadeiras enigmas que não podem ser explicados. Você sabia que, abaixo da terra, existem túneis conhecidos apenas por tribos locais? Sua extensão pode chegar a vários quilômetros e eles se estendem profundamente na terra. Além disso, existem cabeças de pedra de tamanhos que desafiam a imaginação. Elas parecem ter caído do céu e ainda guardam seus segredos. E se você acha que isso é ficção, saiba que cada uma dessas construções é uma realidade. E muitas delas são reconhecidas por arqueólogos, mas seu significado e origem permanecem desconhecidos. As coincidências arquitetônicas entre civilizações separadas por milhares de quilômetros geram ainda mais perguntas. Por exemplo, como diferentes povos poderiam criar estruturas semelhantes sem trocar conhecimentos? Em alguns locais sagrados, ainda ocorrem fenômenos estranhos que causam espanto e admiração. As linhas de Nazca no Peru representam uma das mais enigmáticas e intrigantes mistérios do mundo antigo. Gigantescos geóglifos que só podem ser vistos de cima, como se fosse do ponto de vista de uma ave. Esses colossais desenhos, que se estendem por uma área de mais de 500 quilômetros quadrados, retratam animais como beija-flores, macacos e lagartos, além de diversas formas geométricas. Um dos maiores geóglifos é o desenho de uma lagartixa com cerca de 200 metros de comprimento, que é tão bem traçado que suas proporções causam espanto nos pesquisadores modernos. A questão de como as civilizações antigas conseguiram criar tais obras de arte em grande escala sem as tecnologias modernas permanece aberta. Algumas teorias afirmam que os geoglifos eram usados como mapas astronômicos, ajudando a se orientar no céu noturno, pois muitas das linhas e desenhos coincidem com a posição das estrelas e dos constelações. Imagine! Na antiguidade, as pessoas podiam observar os corpos celestes e criar mapas inteiros na Terra. O que é mais surpreendente? Alguns pesquisadores sugerem que esses desenhos poderiam ter servido como pistas de pouso para deuses que desciam do céu para visitar seus adoradores. Existem até teorias de que as linhas eram usadas para fins rituais, direcionando fluxos de energia ou interagindo com os elementos naturais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Recentes pesquisas mostram que em alguns lugares dos geóglifos há um sistema complexo de canais que poderiam estar relacionados com a hidráulica e a agricultura. Alguns cientistas afirmam que as linhas poderiam indicar fontes de água, tornando-as não apenas obras de arte, mas também instrumentos práticos para a sobrevivência em condições severas. As linhas de Nazca foram abertas ao público em geral apenas no início do século XX. E desde então tem atraído a atenção não apenas de turistas, mas também de pesquisadores de todo o mundo. A cada ano surgem novas hipóteses sobre como e por que foram criados esses enigmáticos desenhos. Por exemplo, em 2018, cientistas descobriram novos geóglifos usando drones, o que confirma que existem pelo menos 300 desenhos que ainda não foram estudados detalhadamente. Como os antigos conseguiram criar tais estruturas complexas, mantendo-se em harmonia com a natureza ao seu redor? Essa é a verdadeira enigma. As linhas de Nazca ainda guardam muitos mistérios, e talvez no futuro possamos desvendar seus segredos. Alguns pesquisadores até sugerem que esses desenhos podem conter mensagens para os descendentes. O que você acha que eles queriam dizer? Você sabia que em New Hampshire existe um complexo de pedras frequentemente chamado de Stonehenge americano? Esta construção, composta por inúmeros grandes blocos de pedra, está posicionada de maneira que lembra um calendário solar. Imagine! Na antiguidade, quando as pessoas não tinham relógios precisos, elas utilizavam essas estruturas para rastrear o tempo e as mudanças sazonais, confiando nas sombras projetadas pelo sol. Arqueólogos ainda não conseguem chegar a um consenso sobre quem construiu esse lugar misterioso. Poderiam ser os antigos celtas que cruzaram o oceano ou os primeiros colonizadores que procuravam maneiras de se adaptar às novas condições de vida. Pesquisas científicas indicam que a idade dessas pedras pode chegar a vários milhares de anos, o que coloca em dúvida muitas teorias estabelecidas sobre a migração de pessoas para a América do Norte.
É interessante notar que algumas pedras pesam mais de 30 toneladas e foram movidas a uma distância de até 100 metros do local onde estavam originalmente. Como eles conseguiram isso? Talvez tenham utilizado técnicas primitivas que mal podemos imaginar, ou talvez tivessem acesso a tecnologias que nem sequer podemos sonhar. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores acreditam que esse lugar foi utilizado não apenas para observações astronômicas, mas também para a realização de rituais. Entre as pedras, encontram-se vestígios de sacrifícios e outras ações sagradas, indicando uma profunda conexão dos antigos com a natureza e o universo. O que é ainda mais surpreendente? Em alguns casos, as pedras estão posicionadas de maneira que se alinham perfeitamente com o nascer e o pôr do sol em dias específicos do ano, como no dia do solstício de inverno. Isso cria a sensação de que a construção não é apenas casual, mas meticulosamente planejada, como se os antigos construtores soubessem algo que ainda não podemos entender. Parece que essas pedras guardam muitos mistérios esperando para serem revelados. Além disso, diferentemente de seu famoso parente na Inglaterra, o Stonehenge americano não é tão conhecido, mas seu valor para a compreensão da história e da cultura dos povos indígenas da América pode ser igualmente grande. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos que guardam esse lugar sagrado, e muitos acreditam que ele possui uma energia especial. E é aqui que começa o mais interessante. Pesquisas mostram que estruturas semelhantes existem não apenas na América, mas por todo o mundo, da Europa à Ásia, o que nos faz refletir sobre a possibilidade de que os antigos tivessem raízes culturais comuns. Por que eles construíam estruturas semelhantes em diferentes continentes sem a possibilidade de se comunicarem uns com os outros? Isso abre um novo mundo de enigmas que aguardam seu estudo. Cada vez que os arqueólogos encontram um novo artefato ou fragmento, eles revelam novas páginas na história da humanidade. E nesse contexto, é importante notar que esses complexos de pedras podem nos dar pistas sobre como se desenvolveram as sociedades, quais valores elas compartilhavam e como elas percebiam seu lugar no mundo. Essas não são apenas pedras, são chaves para nosso passado. É fascinante pensar quantos outros mistérios ainda estão enterrados na Terra, aguardando o momento de serem revelados. O Círculo da Serpente no Ohio não é apenas uma montanha de terra, mas uma gigantesca enigmática que atrai a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Imagine, o comprimento dessa serpente ultrapassa os 400 metros, e sua cabeça está apontada exatamente para o local onde o Sol nasce no dia do solstício de verão. Isso não é coincidência. Os cientistas especulam que essa disposição poderia ter servido como um ponto de referência astronômico para povos antigos que criaram essa obra-prima. No entanto, quem exatamente construiu essa colossal estrutura ainda permanece um mistério. Alguns pesquisadores associam a construção à cultura Adena, que existia nessas terras há mais de 2.000 anos. Seu legado está cheio de montes e túmulos misteriosos, mas o Círculo da Serpente se destaca até mesmo entre eles. É importante notar que a construção não foi feita de pedra, mas de terra, o que a torna ainda mais impressionante. Para criar essas formas, foram necessários milênios de trabalho e uma organização extraordinária. Você sabia que, com ferramentas simples como paus e cordas, os construtores antigos conseguiram tamanha precisão que suas obras ainda impressionam os cientistas modernos? Essas construções de montes possivelmente eram usadas como locais rituais, e os povos indígenas ainda os veneram como sagrados. Ao redor do Círculo da Serpente, ainda hoje há debates. Uns consideram que é um calendário astronômico, outros, um local para rituais. Mas e se eu disser que sua forma não é casual? Alguns pesquisadores acreditam que a serpente simboliza a vida e a renovação. Esse animal, que ao longo dos séculos representou poder e força, poderia ter sido um elo entre o céu e a terra. Agora, imagine como os povos antigos se reuniam aqui para celebrar eventos importantes relacionados às mudanças na natureza. Seus rituais, possivelmente, eram direcionados para apaziguar os espíritos que, como acreditavam, habitavam esse lugar. E o mais interessante é que, além do Ohio, existem muitas outras estruturas de terra semelhantes, cada uma com suas particularidades e mistérios. Em alguns lugares, a forma das montes lembra animais,
Em outros, figuras geométricas. Mas nenhuma delas desperta tantas perguntas quanto o Círculo da Serpente. Uma vez, arqueólogos descobriram que em suas proximidades há artefatos que podem estar relacionados a práticas rituais, mas os detalhes específicos ainda são incertos. Como assim, que ainda não conseguimos decifrar essa enigmática? Isso levanta a questão: até que ponto nossas raízes históricas são profundas? Cada elemento, cada detalhe pode contar sobre como as pessoas interagiam com a natureza e entre si. Talvez seja isso que torna o Círculo da Serpente tão atraente para pesquisadores e amantes da história. Mas se você acha que isso é apenas um dos muitos monumentos, prepare-se para algo ainda mais fascinante. Imagine que em outros cantos do mundo existem estruturas semelhantes, ainda não estudadas e guardando segredos antigos. Por exemplo, na América do Sul, podem ser encontradas construções de montes semelhantes, relacionadas a eventos astronômicos. E o mais impressionante é que os estudos mostram que essas construções foram feitas independentemente, mas com a mesma precisão e propósito. Isso nos faz refletir sobre quão profundamente essas tradições estão enraizadas na cultura humana e como elas poderiam ser transmitidas através dos séculos. O Círculo da Serpente, possivelmente, é apenas a ponta do iceberg em nosso entendimento das civilizações antigas e sua conexão com a natureza e o cosmos. No coração da Bolívia, encontra-se o Tiwanaku, um megálito de alta montanha que impressiona pelo seu tamanho e mistérios. Imagine blocos com peso de até 30 toneladas, tão bem trabalhados que entre eles não cabe nem uma folha de papel. Esses gigantes de pedra estão localizados a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, o que torna a construção de tais estruturas em condições de ar rarefeito um feito impressionante. As lendas locais falam sobre deuses do céu, que trouxeram conhecimentos e tecnologias que permitiram às pessoas construir tais impressionantes construções. Interessante é que muitos pesquisadores contestam a idade do Tiwanaku, afirmando que suas construções podem ser muito mais antigas do que se acredita na ciência oficial. Em alguns blocos, podem ser vistas marcas de trabalho que causam admiração, padrões entalhados e linhas precisas, que continuam sendo um mistério para os arqueólogos modernos. Como isso foi possível sem o uso de ferramentas modernas? Algumas hipóteses sugerem que os construtores antigos poderiam ter usado som para cortar pedra, criando vibrações que permitiam trabalhar com rochas duras. E agora, imagine que essa técnica poderia ter sido conhecida antes das primeiras civilizações em outras partes do mundo. Em Tiwanaku, também foram encontradas vastas praças onde eram realizados rituais e, possivelmente, observações astronômicas. Por exemplo, há a hipótese de que alguns dos blocos foram posicionados de tal maneira que permitiam rastrear os movimentos do Sol e da Lua, tornando Tiwanaku uma das primeiras observatórios astronômicos do planeta. Mas isso não é tudo. Nas proximidades, arqueólogos encontram artefatos que destacam a ligação de Tiwanaku com outras culturas antigas, como os Incas e até os Maias. Sabe que alguns pesquisadores sugerem que Tiwanaku poderia ter sido um poderoso centro político e econômico, controlando as rotas comerciais entre diferentes regiões da América do Sul? Isso abre um novo mundo para o entendimento das civilizações antigas e suas interações. De fato, nesse complexo megálito, há muitos mistérios esperando para serem descobertos. E você sabia que alguns blocos em Tiwanaku têm formas tão complexas que até hoje não há consenso sobre como foram movidos e instalados? Isso deixa a pergunta aberta sobre quem realmente construiu Tiwanaku e quais eram seus verdadeiros objetivos. Sacsayhuaman. As paredes construídas com pedras de até 200 toneladas deixam os pesquisadores em completo estado de perplexidade. Imagine que cada bloco foi ajustado com tamanha precisão que entre eles não é possível inserir nem mesmo uma folha de papel fino. Como isso foi possível? Os cientistas ainda não conseguem explicar como os antigos construtores manejaram esses blocos maciços utilizando apenas ferramentas primitivas. Para comparação, as tecnologias modernas, incluindo guindastes e mecanismos, não conseguem reproduzir esse nível de precisão sem o uso de argamassa. Ao observar essas paredes, surge a pergunta: como eles conseguiram fazer isso? Algumas versões sugerem que as pedras poderiam ter sido esculpidas no local,
mas isso não explica como elas foram posteriormente transportadas. As paredes de Sacsayhuaman têm não apenas impressionantes dimensões, mas também um design único. Cada face de um bloco é ajustada perfeitamente à face vizinha. Isso cria um efeito que é não apenas esteticamente atraente, mas também extremamente resistente. As lendas locais afirmam que os construtores utilizaram magia ou até mesmo a ajuda dos deuses para realizar esse projeto monumental. Mas isso não é tudo. Ao longo das paredes, podem ser encontrados vestígios de ferramentas que ainda não foram identificadas. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores poderiam ter conhecimento sobre sons e vibrações, que os ajudavam a trabalhar com as pedras. Em Sacsayhuaman, também podem ser vistas outras construções enigmáticas, como plataformas rituais e depósitos, que ainda são objeto de estudo. É interessante notar que Sacsayhuaman, localizado a apenas alguns quilômetros de Cusco, foi construído no mesmo período em que os Incas criaram suas cidades mais impressionantes. As paredes que vemos hoje são apenas uma parte de uma estrutura mais ampla, e muitos pesquisadores acreditam que o complexo original era ainda maior. Podemos nos perguntar, como era Sacsayhuaman em seu estado original? Talvez não fosse apenas uma fortaleza, mas uma cidade inteira com templos e praças onde se realizavam rituais importantes. Há até mesmo especulações de que o edifício poderia ter servido como um observatório astronômico, considerando sua localização e orientação. O mais surpreendente, no entanto, é que muitos desses blocos foram movidos por distâncias de vários quilômetros, e parece que sem qualquer meio de transporte. Como os Incas conseguiram erguer e mover esses blocos pesados? A resposta pode estar em seu único entendimento da física e da mecânica, sobre o qual ainda não sabemos nada. Enquanto os construtores modernos frequentemente dependem de concreto e aço, os Incas utilizavam materiais naturais resistentes que provavelmente foram adaptados às condições específicas. Sacsayhuaman não é apenas uma maravilha arquitetônica, é uma prova do desconhecido talento das antigas civilizações. E o que torna tudo ainda mais fascinante. Alguns cientistas afirmam que a precisão e os métodos de construção poderiam ser resultado de uma tecnologia perdida, sobre a qual nem sequer suspeitamos. As pirâmides de Tikal, na Guatemala, não são apenas impressionantes construções, mas verdadeiros instrumentos musicais da antiguidade. Se você bater palmas na base de uma delas, ouvirá um som que se reflete de tal maneira que lembra o grito de uma ave sagrada, semelhante a um pequeno pombo. Essa característica acústica era conhecida pelos maias, que a utilizavam durante os rituais. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? A pirâmide Ixchel, com cerca de 42 metros de altura, não era apenas um local de sacrifícios, mas também um ponto de observação para astrônomos que acompanhavam os movimentos dos corpos celestes. As paredes dessas pirâmides estão decoradas com baixos relevos que representam rituais sagrados e cenas da mitologia, que contam a luta entre o bem e o mal. É fascinante que cada uma dessas cenas tenha sua própria simbolismo, e muitos dos desenhos têm significados profundos que ainda geram debates entre os pesquisadores. Agora, imagine que, em tempos passados, essa cidade era habitada por dezenas de milhares de pessoas, cada uma com seu papel nesse complexo sociedade. Ali estavam não apenas templos e edifícios administrativos, mas também bairros residenciais, onde se encontravam restos de alimentos e objetos do cotidiano, permitindo aos cientistas reconstruir a vida diária dos maias. Mas isso não é tudo. Em Tikal, foram encontradas ruínas de campos esportivos onde se realizavam jogos semelhantes ao futebol moderno. E esses jogos não eram apenas uma forma de lazer, mas parte de rituais que podiam terminar em sacrifícios. E você sabia que há algo ainda mais interessante? Em Tikal, arqueólogos descobriram mais de 300 edifícios, incluindo 13 pirâmides, e muitos deles ainda não foram desvendados, gerando novas perguntas sobre como foram construídos e utilizados. Além disso, Tikal fazia parte de uma extensa rede de cidades conectadas por estradas, e algumas dessas estradas eram pavimentadas com pedras, o que confirma o alto nível de engenharia dos maias. Essas estradas ligavam Tikal a outros importantes centros urbanos, como Palenque e Copan, onde também havia templos majestosos e locais para rituais. É impressionante, mas mesmo séculos após seu declínio,
Tikal continua sendo um dos mais estudados objetos arqueológicos, atraindo a atenção de pesquisadores de todo o mundo. A cada ano, são realizadas escavações, e os cientistas continuam a encontrar artefatos que ajudam a desvendar os mistérios dessa civilização desaparecida. Por exemplo, em 2020, arqueólogos descobriram fragmentos únicos de cerâmica datados do quarto século da Era Comum, que forneceram novas informações sobre os contatos comerciais dos maias com outros povos. Mas isso não é tudo. Em Tikal, foram encontrados restos de antigos documentos que, possivelmente, contêm registros de eventos que ocorreram nesses locais. E sua decifração pode ser um verdadeiro avanço no estudo da cultura maia. E você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Esses documentos podem conter informações sobre como os habitantes de Tikal lidavam com mudanças climáticas e como reagiam a catástrofes ambientais que poderiam afetar sua civilização. Hoje em dia, Tikal não é apenas um monumento arqueológico, mas também um símbolo da grandiosidade da cultura maia, que, apesar de sua decadência, continua a fascinar mentes e corações ao redor do mundo. E isso é apenas o começo. Cada escavação pode mudar nossa compreensão sobre a vida e a cultura desses incríveis seres humanos. As cabeças olmecas são algo impressionante. Cada uma pesa até 40 toneladas e atinge uma altura de 3 metros. Essas gigantescas estátuas de pedra, encontradas no atual território do México, possuem traços faciais extremamente detalhados, que claramente se diferenciam dois estereótipos comuns sobre os povos indígenas. Mas o que realmente é chocante? Ninguém sabe exatamente como os antigos olmecas conseguiram criar tais colossais obras de arte usando ferramentas primitivas. Um dos aspectos mais misteriosos dessas cabeças é que elas foram esculpidas em basalto, que foi extraído a mais de 100 quilômetros do local onde foram instaladas. Como os construtores conseguiram transportar esses enormes blocos de pedra através das florestas e terrenos acidentados? Alguns pesquisadores sugerem que usaram troncos de madeira, ou até mesmo criaram canais especiais para rolar as cabeças, mas nenhuma dessas teorias pode ser definitivamente comprovada. Quanto às próprias cabeças, há mais de 17 delas, e cada uma é única. Uma pode ter narizes largos, enquanto outra tem maçãs do rosto pronunciadas. Alguns historiadores afirmam que os rostos dessas estátuas poderiam representar governantes reais da civilização olmeca, mas isso é apenas uma hipótese. Imagine, essas cabeças foram criadas há cerca de 3.000 anos. E sua existência levanta muitas perguntas sobre como se desenvolveram as ligações culturais entre diferentes regiões. Por exemplo, algumas teorias até sugerem uma possível influência da África, mas as evidências permanecem extremamente controversas. E ainda mais surpreendente, alguns pesquisadores afirmam que os olmecas poderiam ter usado tecnologias complexas que ainda não foram descobertas em outras descobertas arqueológicas. Por exemplo, há especulações de que eles poderiam ter criado ferramentas especiais que lhes permitiam trabalhar com pedra em um nível completamente novo. No entanto, nenhuma dessas especulações foi acompanhada por descobertas que pudessem confirmá-las. Além disso, ao contrário de outras culturas antigas, os olmecas não deixaram registros escritos, o que torna o estudo de seu legado ainda mais complexo. Sempre que os arqueólogos encontram novas descobertas, eles se deparam com enigmas que colocam em dúvida as versões históricas conhecidas. Por exemplo, em uma das cabeças foram encontrados sinais que poderiam indicar que ela foi usada em rituais, mas não há provas concretas disso. É interessante notar que a disposição das cabeças também levanta questões. Por que elas estão dispostas dessa maneira? Talvez isso fizesse parte de algum ritual, ou talvez estivessem orientadas para eventos astronômicos específicos. E quando você pensa que tudo isso já é suficientemente estranho, surge mais um fato chocante. As cabeças estavam pintadas de vermelho, e alguns cientistas sugerem que isso foi feito para torná-las mais realistas. Mas como exatamente os olmecas conseguiam obter esses pigmentos e aplicá-los nas pedras? Isso permanece um mistério, assim como a própria natureza dessas cabeças. Cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da vida e da cultura olmeca, e isso, sem dúvida, adiciona mais mistério ao estudo dessa civilização enigmática. No México, encontra-se a cidade de Palenque,
um centro maia que ainda hoje desperta muitos debates e mistérios. O mais intrigante, no entanto, é o templo onde arqueólogos descobriram uma tumba que parece não pertencer a essa época. Imagine, um sarcófago ornamentado com imagens caprichosas que evocam um navio espacial. Dentro dele, descansam os restos de um dos governantes de Palenque, e sua cabeça, feita com um alto grau de detalhe, lembra um astronauta. Sim, exatamente. Alguns pesquisadores até o chamam de astronauta maia. Mas o que realmente é chocante? A imagem no sarcófago ainda não pode ser decifrada de forma definitiva. Ela contém elementos que, ao mesmo tempo, indicam a mitologia tradicional maia e levantam questões sobre possíveis influências externas. Como isso poderia ter acontecido? Alguns acreditam que é resultado de contatos com outras civilizações, possivelmente até com extraterrestres. Mas isso não é tudo. A tumba foi descoberta em 1939 e seu achado gerou uma onda de pesquisas. Dentro, foram encontrados muitos artefatos, incluindo cerâmica e joias, que indicam um alto nível de habilidade dos maias. Por exemplo, alguns objetos são feitos de obsidiana, o que sugere uma complexa troca e comércio com outras regiões. E agora, imagine que a altura do próprio templo é superior a 20 metros. Ele foi construído com tamanha precisão que os raios solares atingem pontos específicos no dia do solstício de inverno. Isso levanta a questão: como os antigos maias podiam prever com tamanha precisão os eventos astronômicos? Talvez esse conhecimento tenha vindo de algum outro lugar? E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Dentro do templo, os cientistas não encontraram apenas a tumba, mas também um complexo sistema de túneis subterrâneos que, segundo alguns, poderiam ter sido usados para fins rituais. Sabia o que é mais chocante? Esses túneis, que têm centenas de metros de comprimento, levam a outros edifícios e, possivelmente, a locais sagrados. Isso coloca em dúvida nossas ideias sobre como as estruturas sociais dos maias eram organizadas. E se esses túneis eram usados para reuniões secretas e rituais dos quais a história não fala? Em Palenque, as escavações continuam, e cada nova descoberta adiciona novos detalhes à imagem da vida dessa civilização misteriosa. As perguntas continuam a se multiplicar, e os pesquisadores não cansam de procurar respostas. Por exemplo, em 1939, durante as escavações, foram encontrados artefatos que indicam possíveis ligações com outras culturas, como os olmecas. Como essas duas civilizações poderiam interagir? E o que é ainda mais chocante? Alguns especialistas afirmam que nas imagens do sarcófago é possível ver não apenas símbolos astronômicos, mas também sinais de tecnologias que não eram disponíveis na época. Isso levanta ainda mais perguntas. De onde os maias poderiam ter esses conhecimentos? E, possivelmente, o mais intrigante: como isso está relacionado com seu desaparecimento? Cada nova camada da história de Palenque parece abrir novos horizontes para o estudo. E cada passo em essas ruínas antigas é um passo em direção à desvenda de mistérios que, possivelmente, nunca serão completamente revelados. Em uma ilha remota da Páscoa, longe do continente, estão erguidos gigantes de pedra conhecidos como moai, com alturas que podem atingir até 10 metros. Essas imponentes estátuas, criadas pelo povo Rapa Nui, parecem observar o vasto oceano, gerando inúmeras perguntas sobre seu destino. O mais impressionante? Algumas delas têm corpos enterrados na terra, o que faz com que os pesquisadores se perguntem para que foram criadas. Mas como essas enormes figuras de pedra foram transportadas? Existem teorias de que os Rapa Nui usaram um sistema de cordas e uma equipe de várias dezenas de pessoas para rolar as estátuas pela terra, mas isso é apenas uma das versões. O que é ainda mais fascinante? Essas estátuas foram criadas em condições de completa isolamento, e a cultura Rapa Nui se desenvolveu sem influência do mundo exterior ao longo dos séculos. Imagine, no século 30, em uma pequena ilha de apenas 166 km², surgiu uma civilização complexa. Os Rapa Nui criaram suas tradições únicas, seu próprio idioma e até sistemas de agricultura, apesar dos recursos limitados. Mas como um povo isolado conseguiu criar esses impressionantes monumentos?
Estudos mostram que na ilha existiam vastas florestas que forneciam madeira para a construção e transporte das estátuas. No entanto, até o século XX, essas florestas quase desapareceram, causando um impacto sério no ecossistema da ilha. É interessante notar que, ao longo de sua história, os Rapa Nui não apenas criaram os Moai, mas também desenvolveram complexos rituais relacionados a eles. Isso inclui o culto aos antepassados, que, segundo muitos historiadores, era o centro de suas crenças. Mas o que realmente intriga é que as últimas escavações mostram que algumas estátuas foram colocadas em grupos, o que pode indicar certas estruturas sociais e hierarquias na sociedade. Os pesquisadores continuam a estudar como essas gigantes de pedra refletem as mudanças na cultura Rapa Nui e sua interação com o mundo ao seu redor. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram que algumas estátuas foram danificadas durante conflitos entre tribos, o que adiciona uma camada adicional ao entendimento de seu significado. E o que é ainda mais surpreendente? Juntamente com o desaparecimento das florestas e recursos, a ilha passou por mudanças climáticas que poderiam ter levado à diminuição da população. Cada nova descoberta na Ilha da Páscoa abre novos horizontes para o entendimento dessa cultura misteriosa. E cada passo por sua terra é um passo em direção à desvenda de mistérios que talvez nunca sejam completamente revelados. Mas uma pergunta permanece: como os Rapa Nui conseguiram criar essas massivas estátuas com recursos limitados e sem tecnologias modernas? As respostas a essas perguntas ainda estão por vir, pois as pesquisas continuam, e cada nova descoberta pode mudar completamente nossa visão sobre o passado dessa ilha fascinante. No fundo de um lago seco na Vale da Morte, no Zeuá, estão escondidos os enigmáticos Pedras Rasteiras, que, com peso de dezenas de quilogramas, surpreendem os cientistas com seu comportamento incomum. Essas pedras, deixando longos rastros na Terra, dão a impressão de que se movem por si mesmas, apesar da ausência de fontes visíveis de força. O mais louco disso tudo é que algumas dessas pedras podem se mover até 300 metros em alguns dias. Pesquisadores passaram muito tempo tentando desvendar o mistério de seu movimento, e apenas recentemente começaram a coletar fragmentos de explicação para esse fenômeno. Em 2014, um grupo de cientistas, liderado pelo físico David Spencer, realizou experimentos que demonstraram que uma fina camada de água e gelo pode criar condições ideais para o movimento das pedras. Quando a temperatura cai à noite, a água congela, formando uma camada de gelo, e com o aumento da temperatura, ela derrete novamente, permitindo que as pedras deslizem pela superfície. Agora, imagine como isso parece. Pedras que parecem imóveis, na verdade, em certas condições, podem se mover como participantes de uma dança. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os cientistas descobriram que a velocidade e a direção do movimento das pedras podem depender da direção do vento e da pressão atmosférica. Imagine como as forças da natureza, das quais nem sequer percebemos, podem controlar objetos tão massivos. As pesquisas continuam, e os cientistas esperam, no futuro, desvendar todos os segredos desse fenômeno. E o que é ainda mais chocante? Uma das maiores pedras na Vale da Morte, com mais de 300 quilogramas, deixou um rastro de mais de 100 metros. Os cientistas acreditam que, além dos fatores físicos, podem estar envolvidas forças ainda não detectadas. Cada novo experimento abre novos horizontes e cada rastro encontrado na Terra fala sobre o quanto a natureza ainda guarda mistérios esperando para serem revelados. Imagine que você está diante da maior pirâmide do mundo em volume, mas à primeira vista parece apenas uma colina com uma igreja no topo. A pirâmide de Cholula, no México, tem uma base com uma área de 12 hectares, quase o dobro da área da famosa pirâmide de Quéops, no Egito. No entanto, o que é interessante? Quando os espanhóis chegaram a essa região no século XVI, decidiram construir uma igreja de Santa Maria sobre esse antigo monumento, para, de certa forma, fechar o local sagrado e apagar a memória da cultura local. Ao longo dos séculos, os moradores nem desconfiavam que sob a colina estava escondido um imponente monumento, pois ele estava completamente coberto por terra e vegetação. Somente no início do século XX, arqueólogos começaram as escavações, e então começaram a aparecer os segredos sombrios do passado.
Sob a igreja, foram encontrados não apenas a pirâmide, mas também muitos túneis subterrâneos que se estendem por mais de 8 quilômetros. Dentro da pirâmide, há 81 níveis separados, e sua altura é de 36 metros. Mas isso não é tudo. Nas paredes dos túneis encontrados, foram preservadas incríveis pinturas que retratam cenas da vida dos antigos habitantes da região, bem como rituais cultuais relacionados aos seus deuses. Sabia que o mais chocante? Essas pinturas datam de antes da conquista espanhola, e suas cores vibrantes foram preservadas devido às condições únicas dentro da pirâmide. 80% da pirâmide ainda está inexplorado, e os cientistas continuam a se surpreender com o que ainda pode estar escondido sob a terra. Por exemplo, os pesquisadores acreditam que sob a pirâmide podem haver construções ainda mais antigas, que podem estar relacionadas a culturas mais antigas que existiram nessa região. Suas descobertas podem mudar radicalmente nossa compreensão do desenvolvimento da civilização na Mesoamérica. Imagine que nesses túneis podem estar escondidas não apenas relíquias, mas também tesouros deixados pelos antigos sacerdotes. Por exemplo, foram encontrados objetos de cerâmica que poderiam contar sobre as rotas comerciais e as interações entre diferentes regiões. E agora, imagine isso. Em um dos túneis, os arqueólogos encontraram restos de sacrifícios rituais, incluindo ossos de animais que foram usados para adorar os deuses. Essas descobertas levantam muitas perguntas sobre os crenças e costumes dos antigos povos. As pesquisas continuam, e cada novo achado traz mais mistérios. A pirâmide de Cholula, escondida sob a igreja, continua guardando seus segredos, e os cientistas acreditam que isso é apenas a ponta do iceberg. A fortaleza de Ollantaytambo, localizada a mais de 2.700 metros de altitude, impressiona com seu grandioso estilo arquitetônico. Terrenos em degraus, semelhantes a gigantescas escadas, sobem até o topo da montanha, criando uma harmonia impressionante com o paisagismo ao redor. Esses terrenos, compostos por blocos de pedra perfeitamente ajustados, causam espanto. Como os incas puderam construir tais estruturas maciças sem tecnologias modernas? Os maiores blocos pesavam até 50 toneladas. E até hoje não se encontrou uma explicação confiável sobre como foram transportados até tão alta altitude. Mas o que é ainda mais surpreendente? Existem sinais indicando que os blocos poderiam ter sido moles durante o processo de processamento, como se os incas tivessem utilizado uma tecnologia desconhecida que lhes permitia moldar a pedra como argila. Imagine que eles poderiam esculpir e dobrar blocos enormes sem possuir nenhum dos instrumentos que consideramos necessários para trabalhar com pedra hoje. Nas paredes da fortaleza são visíveis ângulos e juntas perfeitamente retos, que parecem ter sido feitos com precisão de corte a laser. Arqueólogos calcularam que para a construção de Ollantaytambo foram necessários mais de 30.000 blocos de pedra, cada um ajustado perfeitamente ao seu lugar, como peças em um complexo sistema mecânico. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na altitude onde se encontra a fortaleza, o clima é extremamente rigoroso e parece incrível que uma estrutura tão complexa tenha sobrevivido ao longo dos séculos, apesar de terremotos e outros cataclismos naturais. É interessante notar que a fortaleza também serviu como um ponto estratégico para controlar a vala de Urubamba, e seus grandes tamanhos sugerem que os incas não estavam ali apenas para defesa, mas também para realizar rituais. Dentro da fortaleza, podem ser encontrados muitos espaços utilizados para cerimônias, que provavelmente estavam relacionados ao culto ao sol. Como você acha que os incas escolhiam esses locais para seus santuários? Eles provavelmente consideravam não apenas aspectos estratégicos, mas também astronômicos na localização de suas construções. O que é mais fascinante? Ollantaytambo é apenas uma parte de uma rede mais ampla de fortalezas e santuários que se estendem por toda a região do Peru. Ela serve como um elemento-chave para entender a estrutura social e religiosa dos incas. E cada terraço, cada parede, fala sobre o alto nível de engenharia e importância cultural desse lugar. Ao estar aqui, você pode sentir como a história ganha vida, graças aos incríveis feitos de um povo que conseguiu criar tais construções sem utilizar tecnologias que hoje consideramos padrão. Teotihuacan não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira enigma, escondido no coração do México.
Imagine uma praça do tamanho de um estádio de futebol, cercada por majestosas pirâmides que ainda hoje causam admiração. A Pirâmide do Sol, com cerca de 60 metros de altura, foi construída com alinhamento astronômico preciso, o que levanta questões sobre os conhecimentos dos antigos construtores. Mas o que realmente impressiona? Até hoje, ninguém sabe quem exatamente criou esse complexo monumental. Arqueólogos encontram cada vez mais artefatos, mas os misteriosos construtores permanecem sem nome. E agora, imagine que a Pirâmide da Lua, com cerca de 48 metros de altura, está posicionada de forma que sua eixo aponta exatamente para o ponto de nascimento da Lua. Por que isso é tão importante? Porque isso pode indicar que os habitantes de Teotihuacan possuíam conhecimentos que ainda hoje são um enigma para os cientistas modernos. Mas não para por aí. As dimensões das pirâmides e suas proporções lembram surpreendentemente as construções egípcias. Por exemplo, a Pirâmide do Sol tem uma base de 220 metros, semelhante às pirâmides de Gizé. Essa coincidência levanta debates entre historiadores e arqueólogos. Duas civilizações diferentes poderiam ter desenvolvido conceitos arquitetônicos tão semelhantes independentemente uma da outra? E agora, imagine que em Teotihuacan também havia bairros residenciais onde poderiam viver mais de 100 mil pessoas, algo comparável aos maiores centros urbanos contemporâneos. De acordo com os cientistas, a cidade tinha comércio e trocas, o que é confirmado pela descoberta de diversos produtos, como ônix e cerâmica, provenientes de diferentes regiões do México. Mas o que realmente intriga? Teotihuacan não tinha escrita, e tudo o que sabemos sobre seus habitantes é baseado em escavações e interpretações. Existem até teorias de que a cidade era um centro de culto religioso, onde eram realizados rituais em grande escala. Sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Teotihuacan, foram encontrados vestígios do uso de misteriosos pigmentos que ainda não podem ser identificados com precisão. Esses pigmentos, provavelmente, eram usados para criar vibrantes murais que decoravam as paredes dos edifícios, mas muitos deles não sobreviveram. As imagens restauradas mostram deidades que poderiam ser a chave para entender a cultura desse enigmático cidade. Considerando todos esses fatos, fica claro que Teotihuacan não é apenas mais uma cidade antiga. É um lugar cheio de mistérios e enigmas que os cientistas continuam a desvendar. E sabe o que é mais louco? A cada ano, são encontrados novos artefatos que colocam em dúvida até mesmo as teorias mais estabelecidas sobre a vida e a cultura dessa cidade. Em Porto Rico, encontram-se cavernas misteriosas, onde não apenas se encontram petróglifos deslumbrantes, mas também lendas sobre povos subterrâneos, considerados guardiões de antigas verdades. Imagine! Uma caverna com altura de teto de até 10 metros, onde as paredes são adornadas com imagens criadas por mãos de pessoas que viveram aqui há mais de 1000 anos. Esses desenhos, esculpidos na pedra, representam não apenas animais, mas também seres misteriosos, sobre os quais falam as lendas locais. Eles chamam esses lugares de portais para outros mundos. Os moradores locais acreditam que exatamente aqui é possível encontrar espíritos ancestrais ou até mesmo entrar em realidades paralelas. Cada caverna, como o Camino del Rio ou La Cueva del Índio, possui uma atmosfera e história únicas que prendem o fôlego. Arqueólogos, estudando esses lugares, encontram vestígios de civilizações que não têm nada em comum com culturas conhecidas, como tribos misteriosas que deixaram não apenas petróglifos, mas também artefatos enigmáticos que colocam em dúvida as ideias comuns sobre o passado. Em uma das cavernas, arqueólogos encontraram vasos de barro com mais de 1000 anos de idade, cada um deles adornado com padrões que não correspondem a nenhuma cultura conhecida. E imagine que nesses mesmos lugares foram encontrados restos de animais que hoje ninguém pode associar a espécies modernas. Alguns deles eram do tamanho de um pequeno cachorro e possuíam características únicas que levantam questões sobre como eles puderam sobreviver em um clima tropical. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em uma das cavernas, pesquisadores encontraram símbolos inexplicáveis, que, segundo os cientistas, podem fazer parte de uma antiga escrita usada para comunicação com deuses ou ancestrais. E se esses símbolos realmente carregam mensagens que ainda não conseguimos decifrar?
E agora imagine, em uma das cavernas foram encontrados vestígios que, segundo os especialistas, poderiam pertencer a uma pessoa que viveu aqui há mais de 5.000 anos e que talvez fizesse parte de outra civilização desconhecida. À medida que os cientistas continuam a estudar esses lugares, novos descobertos colocam em dúvida todas as teorias anteriores sobre quem habitava essa ilha e como eles interagiam com o ambiente ao redor. E o que é ainda mais chocante: em algumas cavernas foram encontradas ossadas que, segundo os cientistas, poderiam pertencer a neandertais, o que coloca em dúvida as ideias sobre quando e como os primeiros seres humanos apareceram nessa região. Essas descobertas abrem novos horizontes para pesquisas e levantam muitas questões às quais ainda não temos respostas. Por exemplo, como esses povos antigos poderiam interagir com o mundo ao seu redor? Alguns pesquisadores acreditam que as cavernas serviam não apenas como abrigo, mas também como santuário, onde as pessoas realizavam rituais relacionados a seus crenças. No fundo dessas cavernas, podem ser encontrados vestígios de fogo, o que indica que aqui não apenas eram realizados rituais, mas também a vida cotidiana. Mas como esses povos poderiam criar símbolos e imagens tão complexos sem acesso a tecnologias modernas? As respostas a essas perguntas podem mudar para sempre nossa compreensão da história da humanidade. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta nos aproxima da desvenda dessas antigas verdades. Em algumas cavernas, arqueólogos encontraram vestígios de formigas do tamanho de um dedo, o que confirma que o ecossistema era completamente diferente do atual. E imagine que em uma das cavernas foram encontrados minerais incomuns que não se encontram mais em lugar nenhum na Terra, o que abre mais uma enigmática para os pesquisadores. Nessas cavernas estão escondidas verdades que esperam ser descobertas, e cada nova descoberta pode ser a chave para desvendar os mistérios do passado. O Templo de Quetzalcóatl, em Chichén Itzá, não é apenas uma estrutura arquitetônica, mas uma verdadeira enigma envolto em mitos e lendas. Dizem que ele foi construído em uma única noite com a ajuda de forças sobrenaturais, e essa afirmação causa admiração. As paredes majestosas do templo, que atingem uma altura de 21 metros, são feitas de calcário, e sua decoração impressiona. Mas isso não é tudo. Na equinócia de primavera, uma cobra parece crawling pela escadaria coberta de pedras uniformes. Esse efeito é criado pela luz solar que passa por fendas especialmente projetadas. E o cálculo preciso dos arquitetos antigos é realmente impressionante. Durante a equinócia, todos os anos, os espectadores se reúnem para ver a sombra da cobra deslizando pela escadaria, como se Quetzalcóatl, o deus do vento e do conhecimento, descesse à terra. Esse jogo de luz e sombra é resultado dos profundos conhecimentos astronômicos dos maias. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? A escadaria do templo possui 91 degraus, simbolizando os 91 anos necessários para completar um ciclo no calendário maia. Cada nível do templo corresponde a uma data significativa em seus ciclos astronômicos. Isso não é apenas arquitetura, é um calendário vivo que ainda causa admiração e espanto. E aqui começa o verdadeiro mistério. Na construção do templo, foram incorporados efeitos sonoros que fazem com que os sons se reflitam e criem tons ressonantes. Quando você bate palmas na base, o som retorna com um efeito peculiar, como se Quetzalcóatl mesmo respondesse. Os arqueólogos ainda não conseguem explicar como os antigos construtores conseguiram tamanha precisão acústica. Além disso, o templo fazia parte de um complexo imenso, composto por mais de 600 edifícios, cada um com sua função específica. A cada passo por essa cidade antiga, você sente a história literalmente ganhando vida ao seu redor. E você sabia que há algo ainda mais incrível? O Templo de Quetzalcóatl não é o único edifício que encanta. Há muitas outras enigmas enterrados sob a terra, esperando serem descobertos. Por exemplo, sob a terra de Chichén Itzá, encontram-se vastos rios subterrâneos que, segundo se acredita, conectam o templo a outras áreas. Esses rios, com comprimentos que podem atingir dezenas de quilômetros, podem conter não apenas artefatos antigos, mas também dados históricos importantes sobre a cultura maia. Com cada nova descoberta, o mistério de Quetzalcóatl se torna ainda mais intrigante.
É conhecido que as linhas de Nazca, que se estendem por milhares de quilômetros, representam algo mais do que simples geóglifos. Sua extensão atinge os 120 quilômetros, e elas não representam apenas animais, mas também figuras complexas que lembram símbolos astronômicos. Sabia que seus criadores poderiam ter usado estrelas como um tipo de plano para sua criação? E o Círculo da Serpente no México, que ocupa uma área de cerca de 30 hectares, possui proporções tão precisas que levanta questões entre os pesquisadores modernos sobre como as antigas civilizações podiam alcançar tamanha maestria. Tiwanaku, com suas monumentais estruturas de pedra, deixou rastros que levam a reflexões sobre um profundo entendimento da arquitetura e engenharia que existiam entre seus criadores, apesar da ausência de tecnologias modernas. Em Sacsayhuaman, onde grandes pedras de várias toneladas foram idealmente ajustadas umas às outras, ainda não se sabe como os antigos incas podiam mover blocos tão pesados sem rodas ou ferramentas metálicas. Tikal, com suas impressionantes pirâmides, cujas alturas atingem 40 metros, tornou-se não apenas um centro cultural, mas também um local onde arqueólogos encontram artefatos que lançam luz sobre as complexas estruturas sociais dos maias. As cabeças olmecas, cada uma pesando cerca de 9 toneladas e alcançando mais de 2 metros de altura, nos fazem refletir sobre o que essas gigantescas esculturas simbolizavam para seus criadores. Palenque, onde complexos hieróglifos nas paredes dos templos contam sobre a grandeza dos governantes, manteve segredos que ainda esperam serem revelados. E os moais na Ilha de Páscoa, esculpidos em tufo vulcânico, têm peso de até 60 toneladas e altura de até 10 metros, o que questiona como essas estátuas foram movidas e instaladas em seus locais com apenas esforços humanos. Tudo isso apenas destaca que muitos desses monumentos não são apenas reais, mas também oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico. No entanto, o mais impressionante é que, mesmo hoje, eles guardam mais mistérios do que respostas, e cada novo relatório de expedição abre novos horizontes para pesquisas. Por exemplo, recentes descobertas na região de La Morra levaram ao descobrimento de estruturas subterrâneas ocultas que podem se entrelaçar com os monumentos já conhecidos, abrindo portas para um melhor entendimento de uma mais complexa e interligada rede de culturas antigas. As questões sobre quem realmente estava por trás da criação desses maravilhosos monumentos e por que foram deixados continuam sem resposta, criando uma atmosfera intrigante ao redor desses locais históricos, que se tornam centros de pesquisa científica, atraindo a atenção de arqueólogos e historiadores de todo o mundo. E imagine só! Cada descoberta pode mudar nossa compreensão sobre como viviam e pensavam as antigas civilizações, deixando um rastro indelével na história da humanidade.